Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou o Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 8 de novembro de 2011. Bom, gente, tivemos um dia bastante difícil no pregão de hoje. Odeio ter que dizer isso para vocês, mas mais uma vez tivemos um dia bastante difícil. Bastante reversão durante o pregão, bastante indecisão, volume absurdamente baixo. Mais uma vez, nem conseguimos romper aí os 4 bi, tá? Então, como ontem também, então, os 2 dias de volume mais baixo que a gente teve no mês até agora. E também aí talvez alguns dos dias mais baixos desde o mês passado, tá? Então, mês passado nós tivemos aí aproximadamente um pregão, onde a gente teve um pregão com baixo volume, talvez ali na região dos 4 bi aproximadamente, e esse agora, ontem foi muito baixo e hoje foi absurdamente baixo. Tá? Então os dois pregões não conseguimos nem atingir os 4 bilhões. Então foi complicado, tá, gente? Foi muito difícil, poucas operações, o que a gente tentou acabou estopando, tentamos operar vendidos, tentamos operar comprados, tudo acabou estopando mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. O que não estopou acabou enrolando a gente o dia inteiro. No final, fomos pegos por um movimento fortíssimo, causado possivelmente por notícias vindas lá da Itália, pelo menos foi o que a gente teve de informação aí. Então, complicado, bem difícil de operar no pregão de hoje. Vou mostrar para vocês depois, aí vocês vão perceber que foi realmente bem complicado, tá? Vendo aqui a minha tela, vocês estão visualizando agora sim, vocês estão visualizando aqui o nosso top chart, tá? Ibovespa diário, e vocês podem ver que só pelo que a gente vai marcar aqui agora foi um dia muito difícil, tá? Então observem que rompemos a máxima e rompemos a mínima do dia de ontem, tá? Quando isso acontece, normalmente é um pregão absurdamente difícil, tá? Então normalmente temos problemas aí. Vocês estão visualizando aqui, tivemos aí 2 pregões com volume muito, mas muito baixo. Ontem atingimos aí aproximadamente 3,8, hoje também ficamos em 3,8 da mesma forma. Então 2 dias aí que o mercado praticamente não se movimentou, volume muito baixo, então foi realmente bastante difícil a gente trabalhar com esse tipo de movimento, tá? Observando então, gente, aqui nos 15 minutos, vocês podem visualizar o que eu estou falando. O mercado abriu já rompendo a máxima em relação ao dia anterior, nos indicando então uma possível tendência de alta. Depois ele caiu forte, rompendo a mínima do dia anterior, a mínima de ontem, então indicando uma possível reversão, o que, confirmado pela falta de volume que o mercado estava, realmente nos deu a impressão de que íamos enfrentar um pregão de correção. Então aí que montamos posições vendidas, que eu vou mostrar para vocês. Observem como aumentou o volume do mercado aqui no momento em que ele começou a cair. Tá? Então tudo isso nos deu a perspectiva, nos deu a indicação de que o mercado poderia nos apresentar um dia de correção, o que acabou não acontecendo, tá certo? Então foi difícil, rompemos máxima, depois rompemos mínima, o mercado acabou voltando mais ou menos para o 0 a 0 aí, sem muita direção, tá? Então bastante complicado aí o nosso índice, tá? Mercado americano, o índice Dow Jones também bastante complicado no dia, vocês estão visualizando aqui o diário. Aqui até parece que foi tranquilo, mas se vocês observarem, vocês vão ver que foi o mesmo movimento que fez o nosso índice, tá? Então caiu já na abertura, abriu rompendo a máxima no dia anterior, corrigiu aqui nas médias, né? Nós fizemos mínimo em relação a ontem, corrigiu nas médias, depois estourou para cima, indo fechar lá praticamente na máxima, tá? Então também bastante difícil a movimentação lá do Dow Jones, e deixou agora para nós essa máxima do dia de hoje de 12.186, rompendo isso aqui ele deve lá testar 12.284, que é essa máxima anterior, esse topo anterior. Se isso acontecer, confirma a tendência de alta, passou para cima das médias, corrigiu e já está indo lá para fazer uma nova máxima, tá? Nós temos, então, hoje tivemos algumas tentativas de operação. Vou mostrar para vocês aqui a BTOW, deixa eu tirar o volume daqui. Estão visualizando a BTOW no diário, a gente estava de olho nela, se por acaso perdesse aqui 12,65,
e ela perdeu, tá? Então a gente fez uma entrada aqui na BTOW, exatamente aqui neste candle, então fizemos uma venda nela, conseguimos, vou vir aqui por 5 minutos para ficar mais fácil de visualizar, conseguimos gerenciar risco, tá? Então fizemos o gerenciamento da posição aqui na região aqui do 57, tá? Então 12,57 foi feito aqui o gerenciamento, e o nosso stop ele continuava aqui no 71, tá? Então mantivemos aqui o stop em 71 no candle do rompimento, como a gente sempre faz. Então está aqui a operaçãozinha montada, venda de BTOW 12,65, gerenciamento em 12,57. Então aqui ganhando 8 centavos com os 50% da posição e arriscando 6 centavos com os outros 50% da posição. Acabamos sendo estopados já na sequência, ela montou um pivô de alta e foi lá fazer máxima do dia, inclusive. Então bem complicada aí a posição na BTOW, tá? Uma vez que ela foi fazer máxima do dia, estava bem afastada aqui nas médias do diário, vindo testar a mínima do ano, etc., a gente também fez uma tentativa em uma operação comprada, tá? Então também tentamos operar a reversão dela a partir do momento em que ela rompeu aqui esses 12,90, tá? Então fizemos uma compra nela, colocando de volta nos 5 minutos para vocês, fizemos uma compra nela exatamente aqui neste candle, tá certo? E conseguimos gerenciar o nosso risco, tá? Então compramos aqui no 12,90 e conseguimos gerenciar a nossa posição aqui no 12,98, tá certo? Então complicado aí, ganhando 8 centavos, o stop como sempre, 1 centavo abaixo do candle anterior do rompimento, tá? Então está aqui 12,87. Ganhamos 8 centavos com 50% da posição e arriscamos aí 3 centavos com os outros 50% e acabamos sendo mais uma vez estopados, tá certo? Temos aqui também a MMX M3 trabalhando em forte queda no dia, já na abertura, uma queda bastante consistente aí de mais de 3%, e a gente ficou de olho nela, na verdade, primeiro aqui na mínima do dia e depois aqui no 7,20, tá? Uma vez que tinha mais de 200 quilos aqui para ser rompido aqui no 20, ele veio testar aqui uma vez e não rompeu, veio testar aqui uma segunda vez e também não rompeu, então a gente acabou tentando montar essa operação da MMX, uma operação que a gente tentou operar na compra, certo? Perdão, na venda, vendemos quando ela perdeu aqui esse 7,20, e acabou consolidando durante todo o pregão e a gente foi estopado aqui quando ela rompeu o 7,22. Então aqui no 7,23 nós fomos estopados na MMX, tá? Deu para gerenciar tranquilamente, ela veio aqui fazer testar aqui o 7,13, então deu para gerenciar sem maiores problemas, mas acabamos sendo estopados aqui no fim do pregão. Então, bem complicado, bem difícil o dia hoje. Como eu disse, a falta de volume prejudica e muito o nosso mercado. Fica esses movimentos um tanto quanto doidos, vamos chamar assim. A gente estoura para cima, depois estoura para baixo, depois consolida, enfim. A gente escolheu o que estava movimentando mais no dia, o que tinha mais possibilidade de desenvolver algum tipo de tendência. Tentamos montar a posição, depois tentamos operar a reversão. Teve também tentativas em Uzi Minas, teve um trade aí de 300, 400 pontos também no índice futuro, mas não dá nem 0,5%, então não vale a pena a gente mostrar para vocês. Como eu disse, foi realmente um dia muito difícil, de pequenas operações, a grande maioria estopando com gerenciamento, o que é bom, então não perdemos nada, ficamos até levemente positivos, o que é muito bom num dia difícil como esse. De acabar levemente positivo é sempre melhor do que perder dinheiro. De qualquer forma, pessoal, vale, como sempre, a norma de manter a cabeça fria, manter a cabeça no lugar, fazer a coisa certa, porque isso sim não tem preço. Tá? Então a gente conseguindo manter isso funcionando, manter a cabeça funcionando, todo o resto vai acabar acontecendo. Dias melhores sempre virão. Esses dias de volume baixo podem ser, de certa forma, justificados pela grande insegurança que vem
vem trazendo para nós a Europa, e tudo isso vai acabar se resolvendo mais cedo ou mais tarde, a Bolsa vai acabar voltando para alguma tendência. E é importante que a gente tenha capital disponível quando isso acontecer. Certo? Um grande abraço, um bom descanso a todos e até amanhã às 10h30, mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.